Fala galera, fala minha rapaziada. A Copa do Mundo de 2023 entregou pra nós hoje mais um dia simplesmente espetacular. Teve goleada histórica da Alemanha, que aplicou um sonoro 7-1 sobre Curaçao e mandou um aviso aí para todos os concorrentes aí ao título da Copa do Mundo de 2026. E teve também um dos jogos mais emocionantes desse início aí de mundial, com o Japão e Holanda empatando em 2-2. Você vai ver que é um empate, mas calma que a gente vai falar sobre isso, porque após um gol dramático nos minutos finais, o Japão ali empatou de forma heróica com a seleção da Holanda, principal seleção aí do grupo em que ela e Japão se encontram. E esse jogo também é importante porque vai mostrar aí muito do que a gente, Brasil, pode encontrar pela frente aí. Então a gente vai fazer um resumo aqui importante para vocês, trazer os destaques e, claro, falar mais sobre esse dia de Copa, domingão aí, para vocês, baseado nesses dois jogos aí que aconteceram agora aí na parte da tarde, beleza? Então vamos nessa, vamos começar com a Alemanha e Curaçao, né? A Alemanha, ela entrou em campo, tá? Ela entrou em campo pressionada para mostrar sua força logo na estreia, porque enfrentou Curaçao, né? Logo na estreia ali, uma equipe mais fraca, que está tentando se provar, né, pela sua participação na Copa. E, cara, ninguém imaginava, por exemplo, que Curaçao pudesse oferecer alguns perigos ali, inclusive fazer um gol aí na fortíssima Alemanha, mas a Alemanha fez aí uma exibição dominante desde os primeiros minutos. Eles controlaram ali a posse de bola, sufocaram a seleção de Curaçao, que tentava sair, tentava algumas jogadas, tentava fazer um enfrentamento, apesar dos níveis técnicos muito diferentes. E aí, depois de um certo tempo, a diferença técnica ficou muito evidente ali de forma rápida, né? E o primeiro gol saiu ali logo no início. E depois, claro, a seleção alemã transformou o jogo ali em um verdadeiro festival de oportunidades. Teve, né, Curaçao fazendo ali um gol, empatando em 1-1. A Alemanha estava meio devagar, né, fazendo o seu jogo de pressão, fazendo o seu jogo de controle, mas com aquela sensação de que a qualquer momento golearia ali a seleção de Curaçao, como eu disse, né, para alguns amigos em lives que eu participei hoje. Eu falei, cara, a Alemanha vai ganhar do Curaçao. Basta saber de quanto, né? Não sabíamos que seria um resultado aí tão emblemático pro Brasil, né? Que tomou 7-1 da Alemanha em uma Copa do Mundo também. Isso está sendo lembrado aí, tá? Então, apesar da força e da garra de Curaçao, tá? A Alemanha é muito superior, tá? E aqui a gente bota na tela para você aí um destaque. Mas a Alemanha é muito superior, um nível técnico absurdo. Kai Havertz, Schlotterbeck, dentre outros, Sané. É outro nível de futebol. É outro nível de papo, tá? Quando a gente fala. E a Alemanha, sim, é uma das principais, fortíssimas concorrentes aí ao título, porque tem um bom goleiro, tem um bom setor defensivo, tem um bom setor ofensivo. Muita gente não confia no Jonathan Tah, né? Acha ele um zagueiro mais ou menos. Muita gente não confia naquele zagueiro lá do Real Madrid também, que eu esqueci o nome dele. Mas enfim, né? Dito por dito, né? Dito ou não dito, melhor dizendo, a seleção da Alemanha foi muito superior e passou aí um recado importante. Quanto ao 7-1, fica aí a chacota para o Brasil, né? Que estreou contra o Marrocos, e a gente poderia estar sendo lembrado aí pela mídia agora muito por conta de um bom resultado contra o Marrocos, mas a gente está sendo lembrado por conta de um 7-1 que a gente tomou há tempos atrás. Então, precisa melhorar. A gente vai falar muito ainda do Brasil ao longo dessa semana aí que vai se iniciar de Copa do Mundo. Agora, a gente, claro, precisa trazer o destaque aqui para Holanda e Japão. Esse sim um jogaço. Eu apostei no Japão, tá? Apostei, assim, conversando com a galera hoje na live, os meus amigos. Eu falei, cara, eu acho que o Japão vai vencer esse por conta da sua... por conta da organização e o poder mental do Japão, né? Ah, você está falando que o Japão tem telecinese, você vai falar que o Japão... Não, cara, a resiliência, o controle emocional do Japão é algo de se olhar e se admirar.
tá? Então, se a Alemanha e Curaçao foi um jogo de domínio absoluto, esse jogo Holanda e Japão, cara, foi pura emoção. Por quê? A seleção holandesa, apesar de ter um nível técnico muito melhor, Reinders, né, Malen, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele, né, Somerville, dentre outros, De Jong, Van Dijk, assim, a gente fica o dia inteiro falando de bons jogadores aqui da Holanda. Então, claro que eles iriam começar melhor. O Japão veio numa proposta ali inicial de se defender primeiro, entender a força da Holanda, né? De saber que eles são perigosíssimos com Dumfries, dentre outros jogadores. Então, o Japão veio, recuou, não teve vergonha nenhuma de adotar essa prática. E aí, quando precisava tentar sair num contra-ataque rápido, saía. Então foi um primeiro tempo ali muito estudado pelas equipes, mas ainda assim com chances da Holanda, né? A gente pode falar dessa forma, porque o Japão, pela postura, mostrou que daria a bola para a Holanda. Apesar do Japão também ter bons jogadores, tá? Eles são muito competitivos, muitos jogadores que jogam na Europa, tá? Takefusa Kubo, um outro tal de Nakamura, dentre outros. Tem muitos jogadores. O camisa 10 do Japão é muito bom, tá? Eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito bom de bola. Tem um bom goleiro. E os caras têm uma resiliência absurda, tá? Então, virou ali o primeiro tempo a gente achando que seria um jogo mais ou menos. Cara, depois teve gol, eu acho que foi o Van Dijk que fez o primeiro gol, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí. Mas teve gol, tá? Depois teve o Japão empatando o jogo, depois teve a Holanda ali com o Somerville. Inclusive, um detalhe, tá? Inclusive, vou até colocar o destaque na tela para vocês. Mas um detalhe para o nosso glorioso Somerville. É um jogador de 24 anos da Holanda. 3 jogos oficiais pela Holanda, tá? 3 jogos oficiais. E o treinador bancou ele. Bancou ele não botando no banco, mas bancou a titularidade dele. E ele fez ali o segundo gol, o gol da virada. É um bom jogador, rápido. Joga muito bem, se não me engano, joga no West Ham. Enfim, joga na Inglaterra. Só não me lembro qual é o clube. E fica uma lição pra gente, né? Porque a gente tem um destaque geracional, a gente tem um moleque que é fazedor de gols e que precisa ser bancado por esses folgados que aí estão na seleção brasileira, né? Que eu tô falando, claro, do caso do Endrick. Esse vídeo aqui não é para falar sobre o jogo do Brasil. Já falei, vai ficar até na tela final para vocês aqui a análise, tá? Porém, eu preciso destacar para você que coragem também ganha jogo, tá, Ancelotti? Também ganha jogo. Não no caso da Holanda, que a gente vai continuar a análise aqui, eu só tô abrindo um parênteses, que coragem com um jogador, para bancar um jogador, para manter um jogador, você pode ter uma arma principal aí nos próximos jogos. Então, é inadmissível o Endrick fazer o que faz e não jogar. Simplesmente não entrar nem 10 minutos de um jogo de Copa do Mundo. Sendo que o que ele faz é muito mais do que quem entrou, do que quem tá jogando. Eu tô falando isso aqui porque eu vi esse Somerville jogando hoje. Ele fez um gol, um bonito gol, uma chapada no cantinho. Só que ele jogou muito bem o jogo. Deu muito dinamismo ali junto com o Dumfries, né, da Internacional. Então o Brasil precisa olhar isso e se espelhar, tá? Por quê? Porque desse grupo aí vai sair o adversário do Brasil se o Brasil se classificar, tá? Então a gente tem que saber muito bem como joga Holanda, Japão. E voltando para a capa análise, para a gente encerrar e chegar na história do gol do Japão. Cara, o Japão foi resiliente, mas pô, o treinador da Holanda também não se ajudou. Verdade é essa. A verdade é essa. Tá? O medo de perder tirou a vontade de ganhar nessa questão aí. Por quê? Porque ele, aos 83 minutos do segundo tempo, o treinador da Holanda, ele fechou o time, botou um zagueiro, tá? Botou o Memphis Depay, e depois que botou o Memphis Depay, eu acho que aí a Holanda morreu de vez, porque o Memphis Depay não tem velocidade. Eu entendo que colocou ele para tentar segurar um pouco mais a bola, mas nem isso ele conseguiu. O Memphis Depay, que é um principal destaque da Holanda, mas hoje jogando era mais fácil ter deixado os jogadores que estavam. Essa é a verdade, tô sendo bem honesto, tá? O torcedor do Corinthians aí que me desculpe, mas o Memphis nem no Corinthians tem um nível de intensidade que exige para uma Copa do Mundo. Quem dirá na própria Copa do Mundo. Então, botando o Memphis,
tirando jogadores que estavam dando dinamismo, botando mais zagueiros, ele sentou no resultado de 2-1, faltando, sei lá, 10, 15 minutos ainda por jogar. E aí o Japão se aproveitou disso, o treinador do Japão rejuvenesceu o time, e o Japão é um time muito inteligente. Então ele rejuvenesceu o time do Japão, tirando alguns jogadores principais, mas que estavam cansados, e começou a atacar com inteligência, não no bumba meu boi, com inteligência, tocando a bola, girando a bola, mandando a bola para a área. Claro, os zagueiros da Holanda são muito fortes, e eu falei, cara, não vai dar muito certo esse negócio de ficar pegando a bola e jogando a bola toda hora para a área dessa forma. Mas eles jogavam a meia altura, justamente para dificultar essa ação do Van Dijk, essa ação dos zagueiros da Holanda, que são muito bons. E aí em um dos lances de sorte, porque você jogando do jeito que o Japão jogou o final do jogo, você, por exemplo, tem que contar um pouco com a sorte também, porque você está enfrentando um adversário de um nível de potência. E aí numa bola ali que resvalou, né, de cabeça, o Japão conseguiu chegar no seu gol. E eu achei muito importante, claro que depois vocês viram que o Japão, depois que fez o gol, voltou a se defender. Por quê? Porque para o Japão, empate é importante. É contra uma equipe forte do grupo. É contra a principal equipe do grupo, melhor dizendo. Então o Japão foi muito inteligente taticamente, mereceu. Eu torci pro Japão, tá? Esse mesmo Japão aí, que praticou uma virada para cima do Brasil em um amistoso, né? Uma das maiores viradas deles foi para cima do Brasil. E aí, ficou nisso, 2-2, um jogaço, jogo muito bom, e o Japão merecendo, tá? Esse cara loiro aqui, ó, que eu esqueci o nome dele, esse loiro aqui, joga muita bola, tá? Joga muita bola, e o Japão tá com uma geração muito boa. O Japão sempre veio de gerações boas, porque desde que o Japão, deixa eu voltar pra mim aqui, desde que o Japão começou a contar com brasileiros, a mentalidade brasileira para o seu futebol, isso começando com o Zico, lá de trás, depois o Japão começou a fortalecer o seu futebol, levando bons brasileiros para atuar no país. Desde que o Japão assumiu essa posição de aprender a jogar futebol, e aqui eu não estou menosprezando o Japão, mas estou falando culturalmente, desde que eles decidiram aprender a jogar o futebol, porque o Japão é potência em muitas outras coisas, tá? E outros esportes também, né? Principalmente esportes olímpicos. Mas futebol sempre deixou a desejar desde que mudou essa postura e começou a adicionar um toque de refino de futebol brasileiro, com a inteligência que eles têm. O Japão só vem crescendo de produção com as safras de jogadores deles de gerações. Então, o que você está vendo o Japão fazendo aí não é de hoje. Não é de hoje, é lá de trás. Com Zico, começando com Zico, enfim. Dentre outros, Amoroso, dentre outros que revolucionaram lá o futebol do país. O Danilo, aquele que jogou no Corinthians, jogou muito tempo no Kashima. Dentre outros, tá? Então, esse aqui foi o resumo para vocês. E o que tem o Brasil a ver com isso? É importante porque a Alemanha mandou o seu recado, tá? No grupo deles. A Holanda ficou devendo futebol pelo medo de ganhar. E aqui é importante para o Brasil, porque é daí que vai sair o adversário do Brasil. Eu espero que o Brasil esteja ligado nisso. De ver que o Japão não vai aliviar em momento algum. A Holanda nem se fala. E a gente tem muita coisa para corrigir. Se não corrigir, vai passar sufoco. Se passar de fase aí, né, para a fase 16 avos, tá? Então é isso, minha rapaziada. Foi o resumo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta aí de futebol, considere se inscrever no nosso canal, deixar seu like, fortalecer aí compartilhando com mais alguém que gosta de falar de futebol de forma inteligente, de forma analítica, tá? Sem ser só de forma de torcedor, sabe? Sem ser só de forma de decretar o hate para cima das equipes, mas tentando trazer uma análise coerente, correta aqui para vocês, claro, baseada em fatos, números e na minha opinião. Se você gostou, é importante você se inscreva aí no nosso canal, beleza? Então é isso, até amanhã, quando a gente volta aqui a falar aí dos próximos 2 jogos. Talvez eu ainda faça, se eu me der na telha, eu faço mais análise aí dos 2 jogos que tem restante pela frente aí, né? Tem a Costa do Marfim, que vai jogar agora há pouco, mas eu não sei. Não sei se eu vou falar da Costa do Marfim, não sei se eu vou falar da Suécia e da Tunísia. Pode ser que eu fale, tá? Mas como é uma cobertura, agora com esse
esse monte de jogos aí empilhados, a gente tem que escolher os jogos que a gente vai priorizar tá falando aqui, senão vai ficar um monte de conteúdo empilhado um em cima do outro e nenhum vai fazer sentido. Beleza? Valeu, fui, até o próximo vídeo.